Prezadas irmãs e prezados irmãos, graça e paz. Saudação especial neste Dia dos Pais a todos os nossos colegas pastores e também as suas famílias. O texto bíblico de referência que quero compartilhar neste momento está no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 23, quando o texto diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam da praça não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: Por quê? Não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e atendei. Nada fora do homem, do ser humano, que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem, do ser humano, é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem, no ser humano, não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugares escusos. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: O que sai do homem, isso é que o contamina, porque de dentro do coração do homem, do ser humano, é que procedem
os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, contaminam o ser humano. Esta é a palavra de Deus. O chamado Dia dos Pais nos faz pensar que uma determinada tradição é perpetuada por costumes, rituais e valores que vão sendo acrescentados à mesma a cada nova geração. Pensar sobre uma abordagem bíblica nos remete para além da tradição. E o texto de Marcos que lemos nos permite ver desta forma, ou rever conceitos que permeiam este tema tratado por Jesus. Desde os tempos antigos, os seres humanos assumem formas de organização social. Uma delas, e a mais frequente, é o patriarcado. Ainda que algumas sociedades tenham se organizado de forma matriarcal, sob liderança feminina, a forma de liderança masculina tem sido sempre a mais recorrente. Contudo, entendo ser necessário fazer uma distinção entre patriarcado e paternidade. No patriarcado, a organização social atribui ao homem, além do papel de provedor, também o lugar de comando, de autoridade absoluta e inquestionável sobre sua família, ou seu clã, ou seu povo. E isto se estabelece em todos os níveis. Esta forma de governo, de organização, ela se consolida pela interpretação desta autoridade atribuída, pela perpetuação desta tradição, gerando novos costumes, novos valores e crenças. Jesus, ao se apresentar como o Filho enviado de Deus ao mundo, muitas vezes se defrontou com ameaças e suspeitas das autoridades de sua época, notadamente dos fariseus e escribas, que se consideravam guardiões da lei mosaica, porque parecia Jesus confrontar o patriarcado instituído pela tradição ou pela interpretação da lei, e como se Deus não pudesse agir que não fosse pela mediação patriarcal. Jesus traz em seu tempo, que é o tempo manifesto da graça, uma nova releitura da lei e do patriarcado, ressignificando o conceito e a compreensão de paternidade. Nesse sentido, ele estabelece uma relação de proximidade, uma relação de pertença ou de pertencimento. Deus, pai, mãe, filho, filha, família. Relacionamentos estabelecidos por outros valores diferentes do patriarcado. Honrar pai e mãe é princípio de vida, é princípio de longevidade. Gerar vida é ato criador, é ato divino, é ato de Deus.
Mas não há geração de vida sem o concurso dos seres humanos. Homem e mulher geram vida, geram paternidade e maternidade como realidades indissociáveis. Vida é relacionamento e relacionamento é vida. Por isso que há sempre uma relação de igualdade e de equidade entre homem e mulher neste projeto divino. Ambos participam do projeto criativo de Deus sem a menor possibilidade de se estabelecer qualquer valor de hierarquia entre eles. O valor de um contrato social em determinado contexto, Jesus mostra que o que contamina não é necessariamente o ambiente deste contexto social onde se estabelecem os contratos sociais, a forma de vivência social. A palavra contaminar ou tornar impuro tem um sentido cerimonial, um ritual que não deve ser inadequado ou, como no caso da Santa Ceia do Senhor, que também era um ritual, não deve ser feito inadvertidamente. Fazer o que está fora do propósito estabelecido originalmente. Por isso, não é o que entra que contamina, pois não há como não conviver cercada de tradições e valores, sejam eles benéficos ou prejudiciais, bons ou maus, certos ou errados, desejáveis ou não. Mas cada pessoa determina, faz as suas próprias concessões em relação ao seu convívio e aos seus relacionamentos. O que sai de nossa boca determina quem nós somos, quem eu sou. O que sai da nossa boca exprime as nossas entranhas, os nossos valores, as nossas virtudes e os nossos pecados. Jesus diz isto com toda a clareza, porque a obra de Deus é metamorfose, é transformação, é conversão na alma, no coração humano. Por isso tem relação com paternidade, com maternidade expressa por Deus. É do coração que procedem os maus desígnios de Jesus. O biblicista tradicional, no sentido de história, von Allmen, diz que o coração é o grande regulador que canaliza o ruah, ou seja, o espírito, a fim de que a nefesh, a alma, seja normal, pois dele emanam as fontes de vida. Isso nós encontramos também em Provérbios 4:23. O coração, portanto, é o discernimento expresso do sopro vital, do ruah, do Espírito que gera vida, do Espírito Santo de Deus. Assim, em Jesus, a fé cristã não está relacionada ao conceito de patriarcado, mas ao ato de paternidade. O mundo precisa de pais e não de patriarcas. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 24, nós encontramos o casamento de Rebeca e Isaque. Ele, filho de Abraão, considerado um dos patriarcas no Antigo Testamento. E é muito significativo este relato,
bíblico, na medida em que nós podemos perceber nele uma relação entre homem e mulher como de pessoas iguais e livres no seu arbítrio. Honrar pai e mãe é honrar a paternidade e a maternidade como bênção que prolonga a vida. A quebra deste valor gera a morte. Esta é a verdadeira oferta, a oferta de vida, de algo que se separa para Deus. O ritual do Corban, mencionado aqui por Jesus, era um ritual onde os pais e mães, ou melhor, onde o filho se oferecia como oferta a Deus para se desobrigar do cuidado com o pai e com a mãe. E este desprendimento era aceito. O que contamina o ser humano, reafirma Jesus, é o que sai. E a resposta elaborada em nossa mente e em nosso coração. O que contamina são as escolhas que nós fazemos no coração. Jesus nos convida a observar este mandamento de honrar pai e mãe, e não a tradição de lavar as mãos, embora isto seja necessário. A paternidade, portanto, inclui pureza religiosa, cerimonial e ética, ou seja, religiosa porque é valor de fé, é valor de convicções, é cerimonial porque tem compromissos recíprocos, familiares, é compromisso com assunção de votos, com palavra e honra empenhadas. E é ética porque ela se expressa no comportamento, nas vivências e nas escolhas. Portanto, irmãos e irmãs, nestes tempos em que vivemos, precisamos reafirmar este conceito de paternidade instituída por Deus como uma expressão do propósito divino, para que homens e mulheres participem deste ministério da vida e da continuidade desta na vida dos seus filhos e na vida das suas filhas. O que constrói a paternidade é o que o Espírito dá discernimento em nossos corações. Cumprimentos e que Deus abençoe cada pai, cada mãe e cada família, em nome de Jesus. Amém.